Eu era uma pessoa que marcava um horário com Deus. Tem algumas partes da minha vida que realmente são assim, a gente quando começa a caminhada. Então eu marcava um horário de madrugada para estar com Deus. Porque a gente ouvia dizer que de madrugada é que Deus realmente fala. Até que um dia eu adormeci. O relógio não despertou. Mas eu, pronto, acordei e foi. No segundo dia voltou a acontecer a mesma coisa. E eu comentei com o meu marido. Disse, estranho, o telemóvel não despertar. Diz ele, realmente? Eu disse, será que Deus não quer te dizer alguma coisa? Eu disse, será? E no terceiro dia voltou a acontecer a mesma coisa. Aí eu já me levantei calmamente. Eu fui para a presença e disse, Senhor, tu tens algo a me dizer. Porque isto não é normal. E na hora o Senhor falou, eu não quero religiosidade. Eu quero um relacionamento. E realmente ele tinha razão. Eu acordava religiosamente todos os dias para estar com ele. Naquela hora. E Mas não se é calhar necessário. para ti, o que era importante era o cumprimento da tarefa Exatamente. e não o facto de tu ires ter com Deus. Não é? Exatamente. E às vezes nós não temos essa percepção. Nós achamos que religiosidade só existe fora. Mas Nós não... caímos muitas vezes nessa armadilha. Exatamente. Não é? Que é um pouco a linha que os fariseus seguiam, não é? Eu vou fazer Exatamente. isto, e porque eu vou fazer, então Deus vai-me dar isto. E estamos aqui a negociar com Deus É verdade. e a colocar a nossa vida e a nossa salvação na dependência da minha capacidade de cumprir aquelas tarefas, não é? Exatamente. É isso mesmo. Não é? É Há muitos erros aqui pelo caminho, não é? Muitos erros. Por isso é que uma das grandes coisas que tem que acontecer na nossa vida, não é? É tirar muita coisa. Nós às vezes queremos que Deus nos use para muita coisa, mas antes de Deus nos usar é preciso tirar muito de nós, de dentro de nós, não é? Mas muito mesmo. Aliás, isto tem mesmo que acontecer. Tem que acontecer. Eu sei que na altura, eu vou dizer talvez o meu primeiro ano e meio, eu chorei muito. Eu era muito chorona. Porque eu não entendia porque é que isso tudo tinha que acontecer. Hoje em dia tenho esse entendimento, mas na altura eu não tinha esse entendimento. Porque dói moldar, dói crescer. E é engraçado porque a gente às vezes quando fala assim as pessoas não entendem, porque só quem passa é que realmente consegue entender. Dói crescer, dói moldar, dói mudar a nossa mente. Porque nós estamos tão habituados àquilo, é uma rotina tão normal, vamos dizer assim, que a gente nem se apercebe de certas coisas. Mas é gratificante, porque quando Deus trabalha em nós, o trabalhar de Deus é tão perfeito que Ele não vai trabalhar só em nós. Ele vai trabalhar na família, Ele vai trabalhar na logística toda da família. Então, é algo realmente muito gratificante. E... o facto, por exemplo, também nós jejuarmos, né? Porque nós achamos que temos que jejuar, como os fariseus jejuavam, e como moeda de troca, não é? Senhor, eu faço isto, mas em troca eu quero isto. Eu não vou dizer que os meus primeiros jejuns foram assim, porque foram assim. Quantas vezes nós fazemos isso ainda, não é? E até entender que não, que o meu jejum é somente para Ele. É só para estar na intimidade com Ele. O resto que Ele vai dar, porque eu sei que Ele vai dar, porque Ele é Pai, porque tudo aquilo que se aproxima tem que crer que nós somos galardadores daquilo que Ele nos dá. Realmente é verdade, mas não é aquilo que Ele me dá, não é aquilo que Ele compartilha. É mesmo o facto de termos realmente o privilégio. Isto é um privilégio que nós cristãos todos podemos usufruir e não usufruímos porque achamos que só alguns irmãos podem usufruir. Não. Posso só fazer dizer aqui uma frase em linha do que tu estás a dizer, para tu comentares, que eu acredito que isso pode ser uma armadilha muito grande para nós, que é, nós muitas vezes ouvimos isto, o melhor ainda está para vir na tua vida, crê que o melhor ainda está para vir. Mas aquele que conhece Jesus diz é que o melhor já veio há 2000 anos atrás. É verdade. Não é? Não significa, eu entendo quando as pessoas estão a dizer o melhor está para vir, não é? Eu entendo. E como tu própria estás a testemunhar, há sempre espaço para nós aprofundarmos a nossa relação com Deus e esse é que é o caminho da santificação, não é?
É nós irmos aprofundando a nossa relação com Deus. Isto é um caminho que todo aquele que entrega a sua vida a Deus tem que percorrer, o caminho da santificação. Mas nós podemos cair nessa armadilha, não é? De estarmos à procura de algo fora de Cristo, não é? E muitas das vezes isso vem em jeito destas frases feitas, que parecem muito bonitas, não é? E nós às vezes até podemos dizer, pensar que estamos a ajudar alguém, não é? O melhor está para vir, tem fé porque o melhor está para vir, mas de facto o melhor já veio. E o que nós precisamos não é o que está para vir, o que nós precisamos é de quem já veio. Não é? Exatamente, é verdade. Nós só precisamos de Jesus. Ele é a única pessoa que nós precisamos. Mas isso demora muitas vezes a entendermos dessa forma. Porque aí está, é uma caminhada que nós fazemos. E nós estamos aqui a falar e tu dizes que passaste por isso e eu passei por isso. Portanto, isto não é uma acusação. Não é. Mas é simplesmente dizer que há caminho a percorrer. Há uma irmã que costuma dizer, Fernanda, eu gosto de conversar contigo porque tu dizes sempre que nós vamos chegar lá. E sim, nós todos vamos chegar lá. Nós todos estamos numa caminhada. Seja passos largos, sejam passos de bebê, não interessa. O que interessa é que estejamos todos a caminhar. Não é para estarmos parados, não é para nos arrependermos de olhar para trás, porque vai haver momentos desses. Mas não, porque às vezes as dificuldades são muitas, são. Mas em tudo Deus tem um propósito. Em tudo. E até as coisas menos boas que nos acontecem, Deus tem um propósito que vai contribuir para o nosso bem. E eu posso testemunhar aqui só rapidamente. Houve do meu pai. O meu pai era uma pessoa que não deixava a gente falar nada. E ele passou... Era muito rígido. Era. A gente tentava falar sobre Jesus, ele não deixava a gente falar sobre Jesus. Ele disse que não queria ouvir, que pronto, e tinha lá as razões dele. Então até que ele foi apanhado por uma doença súbita e o processo foi muito rápido. Ele, em menos de 6 meses, ele partiu. Mas, no entanto, foram 6 meses de muita aprendizagem com o Senhor. Nessa altura eu não estava cá, então eu não podia estar muito próxima. Tudo o que eu fazia era orar. E ele teve muitas vezes que ele entrou de urgência no hospital. Eu recebia as chamadas a dizer que ele estava a entrar no hospital, que os médicos não sabiam o que haviam de fazer, porque já não havia mais nada a fazer. Ele esvaiava sem sangue. E eu dizia sempre, vai correr tudo bem. Vai correr tudo bem. E eu lembro-me que desligava o telefone e eu chorava e dizia, pai, eu não sei mais o que fazer. E numa dessas situações, foi uma das primeiras até, o Senhor me disse, louva. Eu disse, louvar, pai? Adorar? E ele voltou a repetir, louva. Então, louvar no meio de uma dificuldade tão desesperante, porque quando tudo vai bem a gente louva e a gente adora, mas no meio de uma dificuldade, eu sou sincera que eu comecei muito baixinho. Mas à medida que eu fui sentindo força, que não vem de nós, porque não vem, é sobrenatural mesmo, foi-se intensificando e foi, eu vou dizer, à volta de 1 hora. E ao fim de 1 hora, é como se aquilo tivesse, eu vou dizer, tido certeza que tudo estava feito. E 5 minutos depois recebi uma chamada a dizer que realmente ele já estava no quarto e estava melhor. E que diziam, mas não percebemos como é que isso é crer. Porque fé vive-se. Não há explicação, a fé vive-se. E isto foram vários episódios assim, até realmente ao dia em que realmente eu tive que marcar viagem para vir para baixo, porque ele estava nos seus últimos momentos. E recordo-me que na altura a minha oração foi para que eu chegasse a tempo, para que eu pudesse dizer as palavras que eu sempre quis dizer, não tive tempo para as dizer. E sou grata a Deus porque Ele realmente concedeu-me tudo isso. O meu pai não estava lúcido, o meu pai não reconhecia as pessoas, mas no momento em que eu entrei, ele reconheceu-me, eu pude conversar com ele.
E sou grata porque ele aceitou a Jesus. Amém. E é algo que realmente... eu sei que há pessoas que podem achar que é loucura, mas não é loucura. Para nós, os que queremos, não é loucura. Deus, quando faz a obra, ele faz a obra perfeita e faz para toda a família. É por isso que eu gostava de deixar aqui um incentivo realmente para aqueles que estão a orar e a interceder, que realmente continuem a orar, a interceder e a crerem, porque Deus faz a obra. E no outro dia eu disse isso e é verdade, eu mesmo que eu hoje morra, eu creio que as minhas orações são todas ouvidas, todas sem exceção. Eu não sei quando o Senhor vai responder, do jeito que Ele vai responder, eu fico descansada, eu sei que elas são ouvidas. E que todos vão ser salvos para a honra e glória do seu santo nome. Então, a fé não se explica, a fé vive-se. E tem sido um caminhar com Jesus muito gratificante, sou sincera, levo alguns puxões de orelhas, como todos nós levamos. Faz parte. Faz parte. E é bom enquanto Ele faz isso, porque nos corrige. Nós somos filhos e o pai que ama corrige o seu filho. Então, para aqueles que realmente estão de fora, como eu estive fora, e que não via de muita diferença, e há muita diferença, porque nós não líamos a palavra, nós não tínhamos acesso à Bíblia. E no momento em que eu comecei realmente a ler a Bíblia, ver o quão a verdade nos liberta, e esta verdade é Jesus. Nós somos realmente livres nele. Nós não temos que estar ligados a tradições que muitas vezes nem entendemos nem compreendemos porque é que fazemos as coisas. A obrigações de trocas que não é preciso, porque Jesus já cumpriu tudo. Ele é o nosso Cordeiro perfeito que tira todo o pecado do mundo. E às vezes as pessoas ouvem dizer isto e não entendem. Quando eu digo que comecei a ler a Bíblia, é ler mesmo com olhos diferentes, porque eu lia a Bíblia, mas eu não entendia nada, mas no momento em que realmente eu fui tocada pelo Senhor, a palavra, ela salta, a palavra, ela revela-se todos os dias, e às vezes é a mesma palavra, e ela fala sempre de forma diferente. E é viva. Não é? É viva. E ela realmente faz um raio-x da gente que é incrível. E é engraçado porque no início ela dizia assim, pai, se tu dizes, até ele me dizer assim, porque achas que não és assim? E realmente tens razão, eu sou assim. E realmente nós precisamos de nos corrigir, de nos colocarmos diante dele para ele nos corrigir. As falhas nunca são para nos deitar abaixo. As falhas são sempre para colocar diante dele, porque é ele que faz a obra em nós. É engraçado porque eu achava que era pelo meu esforço, que era pela minha força de vontade que eu conseguia mudar. Não é? Eu recordo-me que a primeira vez que eu realmente me arrependi foi numa vez num almoço com o meu esposo. Ele falou algo e eu falei-lhe assim de uma forma mais áspera. E ele foi descansar, foi dormir, eu lavei a louça. E no momento que eu estava a lavar a louça, eu estava a chorar. E eu peguei na roupa, entretanto, vim cá fora pô-la a secar, ele acordou, deu-me um beijo, viu que eu estava a chorar, mas não disse nada e foi trabalhar. E eu cá fora, chorando, não fazia voz alta, nada, era só eu e Deus. E eu dizia, Senhor, eu não me quero mais ser assim, porque não quero. É arrepender-nos verdadeiramente, eu não quero mais ser esta pessoa assim áspera, esta pessoa que realmente acha que tem razão em tudo, porque eu não quero ter razão. Para quê? Se tirar a paz no meu lar, se tirar a paz na minha família, não vale a pena. E recordo-me que eu vim para cima e logo em seguida o Senhor disse, eu ouvi-te. E vai ser diferente. E aquilo foi tão transformador, tão revelador, porque eu achava sempre que era por minha força e eu não conseguia por minha força. E foram muitas as tentativas. Não, é mesmo a obra dele. É a gente chegar realmente a um dia e ouvir as coisas e calar. E não responder. E realmente é ter realmente o fruto do Espírito, trabalhado por ele. Ter o carácter de Deus em nós. Muitas vezes as pessoas procuram os dons,
quando realmente aquilo que nós devemos buscar é o carácter de Deus, o fruto do Espírito Santo em nós. E é uma sucessão, é o amor que é derramado em nossos corações, a seguir vem a fé, a seguir vem a fé, vem a paz, a alegria. E realmente é incrível como é que o fruto todo completo, porque a gente acha que é só alguns gomos que a gente vai ter. Não, é completo. E realmente alguns são mais trabalhosos do que outros, isto depende de cada um, não é? Mas é maravilhoso como Deus trabalha isso através das dificuldades, através do nosso dia-a-dia, mas é trabalhado. E se nós permitirmos deixar trabalhar, ainda é muito mais rápido. Então, sempre que acontece alguma coisa, é isso que eu amo no Pai. Nós, filhos, temos um privilégio que nada nos acontece na nossa vida sem Ele nos dizer, sem Ele nos indicar. É buscar, é procurar. Ele continua sendo o mesmo Deus, Ele não mudou. Nós é que mudamos, mas Ele não, Ele continua sendo o mesmo. Então, é muito bom buscar nele essa palavra. Eu digo que é muito importante nós andarmos sempre debaixo de uma palavra, porque às vezes as pessoas, acontecem certas situações na vida de cada um e as pessoas ficam, parece que perdidas. E nestes dias é engraçado que estava a acontecer situações, e ainda hoje estava a comentar isso, eu disse como é importante nós estarmos debaixo de uma palavra e saber que tudo que está a acontecer tem a permissão de Deus. Então nós estamos descansados, por muita tribulação, por muito difícil que seja, nós sabemos que Ele está no comando. E se Ele permite, Ele sabe o porquê está a permitir. Pode ser para trabalhar o nosso carácter, pode ser para trabalhar alguma área da nossa vida que nós não sabemos, mas também pode ser por aquilo que nós estamos a orar a interceder. Então, quando o Paulo diz que realmente sente no corpo, realmente nós sentimos, mas é gratificante. É o sacrifício prazeroso, não é? É prazeroso. E realmente quem é intercessor vai entender perfeitamente aquilo que eu estou a dizer, porque realmente este privilégio de nós falarmos com Deus, Ele nos ouvir, Ele nos atender, porque nós sabemos que Ele nos atende, é ter a fé e crer que Ele realmente nos atende. Então, não que nós somos mais do que alguém, não. Muito pelo contrário. Nós somos muito falhos. Nós somos pessoas normais como as outras. Aliás, só temos o facto de sermos... Eu acho que a palavra certa é de sermos realmente... Como às vezes já ouvi algumas irmãs falar, e realmente é verdade. Nós somos apaixonadas por Jesus. E isso é uma palavra que às vezes as pessoas não usam, mas é verdade. A forma como Ele nos cativa com o seu amor, como nos constrange a chegar a Ele com esse amor. Porque Jesus nunca nos condena, mas Ele nos constrange com o seu amor. E realmente é gratificante isso. É um trabalhar que só Ele pode fazer em nós. E... Uma das coisas que tu falaste, que é algo que nós aprendemos durante o caminho, não é? E no fundo aquilo que nós estamos aqui a falar, se quiséssemos resumir numa palavra, seria a santificação, não é? É. É algo que a Bíblia diz que todo o Filho de Deus tem que passar por esse processo, não é? A não ser que morra logo após crer em Deus, não é? Mas aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus e que Deus os mantém neste mundo, não é? Têm que passar pelo processo que é chamado a santificação, não é? Que é nós vamos sendo aperfeiçoados por Deus, vamos sendo transformados, trabalhados, não é? E uma das coisas que nós aprendemos nesse caminho, e tu falaste nisso, é nós, em determinado momento, percebemos que quando nós iniciamos uma relação com Deus, ou quando nós, por exemplo, iniciamos uma oração, o comando não está nas nossas mãos. Não está. Não somos nós que dizemos, que marcamos o ritmo, não somos nós que dizemos o caminho que vamos percorrer, não somos nós que vamos moldar Deus à nossa vontade, não é? Mas é precisamente o contrário. Eu entrego o comando da minha vida nas mãos de Deus, não é? É verdade. É a mesma coisa que eu dou a mão ao meu filho de 3 anos, de 4 no caso.
e vamos atravessar uma estrada, quem é que vai comandar? Vai ser ele? Não. A coisa vai correr mal, não é? E nós temos de entender isso. Quando nós damos a mão a Deus, temos que deixar que seja Deus a conduzir-nos, se queremos chegar a bom porto, não é? É verdade. E muitas das vezes nós queremos ser nós a conduzir e vamos criando entraves a que Deus nos aperfeiçoe, nos trabalhe, nos transforme e nos mostre coisas maiores. É verdade. Não estamos a falar propriamente de milagres ou coisas extraordinárias, que, como tu disseste, eles acontecem, tu já viste, eu também já vi, são reais, mas estamos a falar em conhecer a Deus mais profundamente. Mais profundamente. Uma das minhas primeiras orações, eu estava a orar por uma situação específica e eu dizia exatamente como deveria ser. Até que o Senhor disse assim, e se fosse do meu jeito? Eu recordo que eu parei, eu refleti, eu disse, do teu jeito? Eu, como assim do teu jeito? E o Senhor voltou a repetir, do meu jeito. Eu recordo que eu chorei amargamente, porque não era algo que eu queria. Não porque eu não confiasse, mas se fosse do meu jeito era mais fácil, não é? Do jeito de Deus nunca é mais fácil. Mas realmente eu chorando disse, Senhor, que faças a tua vontade e não a minha. E desde esse momento até o dia de hoje eu faço sempre essa oração. E eu oro e no fim eu digo sempre, Pai, que faças do teu jeito independentemente da forma como eu orei. Porque eu creio que a tua forma e o teu jeito e o teu tempo é perfeito. E é. Não é fácil. Porque não vou dizer que é fácil, porque não é. Mas no momento em que a gente entende que através dessas dificuldades Deus vai nos moldar, Deus vai nos fazer melhores para Ele, não é para o mundo, é para Ele. Então as coisas mudam. E as pessoas acham que têm que colocar primeiro o trabalho, como eu já fiz, ou a saúde, ou os lazeres, e depois por último é que põem Deus. E quando Deus começou a trabalhar nisso tudo, a colocar Ele em primeiro lugar, depois a família, depois o trabalho e depois vem aquilo que cada um quiser. Às vezes ouvimos dizer que, por exemplo, que Deus tem filhos preferidos ou filhos bastardos. Não. Ele tem aqueles filhos que realmente o buscam e que realmente o querem conhecer a cada dia mais. É um trabalhar nosso,